Sabe, o que será que uma canção de amor lá da Idade Média tem a ver com o hit pop que não sai da cabeça hoje em dia? A resposta, olha, pode surpreender. Hoje a gente vai explorar uma ponte secreta que conecta séculos de música e descobrir um poder que está bem escondido na nossa própria língua. Parece uma loucura, né? Mas a verdade é que existe um tipo de código secreto, um DNA da língua, que está lá pulsando tanto nos versos de um trovador quanto nas batidas que dominam as paradas de hoje. E o mais doido é que esse código está bem na nossa frente. Bora decifrar isso? É isso mesmo, a gramática. E, mais especificamente, os verbos. Eles são tipo o motor, sabe? A alma da nossa língua. E como a gente vai ver, o jeito que eles expressam uma ação, uma emoção ou o tempo, nossa, quase não mudou em mais de 800 anos. Vamos começar essa viagem. Primeiro, vamos lá, uma revisão bem rapidinha só para aquecer os motores. Pensa no verbo como se fosse o coração de uma frase, sabe? É ele que pulsa, que diz o que está acontecendo. Correr, sentir, ser, é a parte mais camaleônica da língua. Ela vai mudando de forma para contar a história completa pra gente. E o que é fascinante é a quantidade de informação que um verbo só consegue carregar. Com uma palavrinha, a gente já sabe quem está na ação, quando isso acontece e até como essa ação é vista. Se é um fato, se é um desejo, é um verdadeiro canivete suíço de significado. Tudo ali, compactado. E aqui a gente vê isso na prática perfeitamente. De um lado, a dor constante do trovador medieval. Ele diz vivo, um estado que não acaba, um sofrimento. Do outro, a paixão que arrebata na música pop, que é uma ação contínua. Vou estar morrendo de amor. O sentimento mudou, a intensidade mudou, mas a ferramenta para expressar tudo isso, o verbo, continua ali, firme e forte. Bom, agora que a gente já entendeu o que eles fazem, vamos dar uma olhada em como os verbos se organizam em 4 grandes famílias. Começando pelos regulares, que são os certinhos da gramática. O legal deles é que o núcleo da palavra, o que a gente chama de radical, nunca muda. Se a gente aprende a conjugar um, tipo cantar, pronto, já sabe conjugar centenas de outros. Bem previsível, bem confiável. Olha só que demais o verbo amar. O coração dele, o radical atravessa os séculos. Ele conecta a donzela lá da Idade Média com a nossa eterna rainha da sofrência. As terminações mudam para dizer pra gente quem ama e quando, mas a essência do amor, essa continua intacta. Essa é a beleza da regularidade. Agora vamos para os rebeldes, os irregulares. Ah, esses aí não gostam muito de seguir regra não, hein? O radical deles pode se transformar completamente, ou as terminações podem ser uma surpresa total. E olha só que interessante, o verbo dizer, de repente, vira direi. Cadê o Z? Sumiu. E o ser, que é um dos maiores rebeldes, se transforma em é. Nem adianta procurar um padrão muito lógico aqui. Eles são assim mesmo, cheios de personalidade, sempre quebrando as nossas expectativas. Na sequência, vem os verbos abundantes. Gosto de pensar que eles são os que oferecem um menu de opções. Para o particípio, que é aquela forma que a gente usa em tempos compostos, eles têm 2 versões válidas. E aí, como é que a gente escolhe a opção certa desse menu? A regra é até que simples. Se o verbo que está junto for ter ou haver, a gente usa a forma mais longa, a regular. Tinha pagado. Agora, se for ser ou estar, aí a gente pega a forma mais curta, a irregular. Foi pago. O segredo está no verbo parceiro que acompanha. E por último, os defectivos. Esses são os especialistas, sabe? Eles só funcionam em situações bem específicas. Simplesmente não tem conjugação para todas as pessoas. O exemplo mais clássico é falir. Já tentou dizer, eu falo? Sou esquisito, né? É porque essa forma não existe. É tipo uma pecinha que falta no quebra-cabeça. Aí o que a gente faz? Dá a volta no problema. Usa outras construções, como estou falindo. A língua é esperta, ela sempre acha um jeitinho. Ok, agora que a gente já entendeu as regras, vamos para a parte mais divertida. Ver como os artistas quebram essas regras de propósito. Pensa assim, de um lado tem a norma padrão, a gramática dos livros, perfeitinha para situações formais. Do outro lado, a gente tem a explosão de cores da música que fala a nossa língua do dia a dia. A arte não quer ser um livro de regras, ela quer emocionar. E para isso, às vezes, precisa quebrar algumas. Pega esse verso da Paula Toller, por exemplo. Ela canta, eu anoiteço, eu amanheço. Soa tão poético, né?
Exato. Pela regra, amanhecer é uma coisa que a gente não controla, é a natureza. O certo seria o dia amanhece. Mas aqui a artista pega esse poder para si. Quando ela diz eu o amanheço, ela não está só descrevendo o nascer do sol, ela se torna o nascer do sol. A gramática foi quebrada para criar uma metáfora poderosíssima. Isso é pura magia da poesia. E agora, um caso um pouquinho diferente, com um Leandro Borges. Tinha, chego. Com certeza muita gente já ouviu ou até falou assim, né? Pois é, a gramática formal diria tinha chegado, mas na fala, no dia a dia, tinha chego é super comum. Quando o artista usa essa forma, ele não está errando, ele está escolhendo falar a mesma língua do público dele, criando uma conexão imediata. A música soa mais real, mais próxima da gente. Então, depois dessa viagem toda, da Idade Média até os dias de hoje, o que fica de tudo isso? A grande lição é esta. A gramática não é uma gaiola para prender as ideias. Muito pelo contrário, é uma caixa de ferramentas incrível. Cada verbo, com suas regras e suas exceções, dá o poder para a gente construir a expressão perfeita. Seja seguindo o manual à risca ou quebrando tudo para criar algo totalmente novo e emocionante. Então, fica o convite. Da próxima vez que tocar aquela música favorita, para e presta atenção nos verbos. Que história eles estão contando de verdade? A resposta pode revelar uma camada de arte e de emoção que estava ali escondida o tempo todo. Fica essa reflexão. Até a próxima!